E tudo acabou, se escafedeu, evaporou, não sobrou nada, acabou a série. Chega, acabou, tchau. O quê? Nada disso, meus amigos. A coisa só começou. Esse episódio 5 de Loki, a princípio, ele vem com aquele gostinho de quero mais antes de chegar. Até porque o término do episódio 4, com aquela zerada toda, né, com aquela situação toda, dá-se a entender de que não temos mais esperança para nada, que o tempo está se perdendo e que as ramificações a partir daí se tornam livres para se tornar o que quiser e o tempo não tem mais forma. Mas na verdade, isso é apenas o começo de uma epopeia mística, temporal, que se forma aos pés de Loki, e assim muitos personagens agora a gente vai entender um pouco de onde vem, para onde vão e qual a sua relevância dentro desta nova fase dessa série e para o resto do universo da Marvel a partir daqui, dentro dessa saga do multiverso. Bom, gente, esse episódio é mais um que surpreende dentro desta sequência de espetáculos que a Marvel está entregando dentro de Loki, com roteiros que são, assim, um tanto quanto, entre aspas, simples, apesar da complexidade científica envolvida, mas de qualquer forma, ainda é uma história com a fórmula básica que a Marvel tinha de anos atrás e que retoma nesta série. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, porque o assunto sempre começa antes. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixa aqui embaixo um like e o seu comentário, porque agora, meus amigos, tudo explodiu na AVT e assim, aparentemente dá-se a entender que na transição do episódio anterior para esse, acabou tudo, né? Aliás, uma coisa que eu não comentei, né, no episódio anterior, né, o Loki, nessas suas tentativas de restaurar o tear temporal, de trazer aquele que permanece para poder destravar as comportas de acesso ao tear temporal, acaba, no meio de tudo isso, tendo um encalço, que seria a Ravonna Renslayer e a Senhora Minutos. E o que ele faz? Ele consegue ludibriar a mente lá do Brad Wolf e faz com que ele pode, usando um daqueles bastões temporais dos guardas da AVT, e consegue podar a Ravonna Renslayer, dando a impressão de que ela foi jogada, morta. Provavelmente vocês vão ver ela agora no último episódio, naquela cena em que ela tá com uma luz roxa em frente a ela, muito provavelmente vai ser devorada pelo Alioth, ou então será salva por uma versão do Kang, quem sabe, para fazer o fechamento disso daí. Bom, basicamente esse episódio começa de onde parou, quando tudo se explode, quando o tear temporal perde o seu controle, e assim, o que acontece, né, com os personagens daí para frente. O Loki, de primeira, era uma coisa que eu já imaginava que fosse acontecer. Dele retomar aqueles time sleep, né? Aqueles saltos temporais que ele fazia involuntariamente, e acreditando justamente ser uma coisa assim, muito sem controle. E a gente percebe que esse time sleep, na verdade, acabou se incorporando ao Loki de certa forma e acabou se tornando também um poder, onde ele, talvez, possa vir controlar esses saltos temporais de um lugar para outro. Basicamente, a AVT não existe mais dentro desse momento em que ela passa, né? E aí, o que acontece? O Loki, nessa coisa involuntária, nesse pulso temporal que está no corpo dele, ele acaba sendo arremessado como antes, no começo da série. E ele acaba indo para alguns lugares um tanto quanto inusitados. A primeira parada do Loki acontece lá em Alcatraz, em São Francisco, em 1962. E quem ele encontra lá? O Casey, exatamente, o funcionário da AVT, fanático pelo manual que o Ouroboros criou. Ele era, na sua linha do tempo, né, na sua timeline ramificada, ele era um prisioneiro de Alcatraz, né? E é bacana que você só vai perceber isso porque ele é o cara que promove a fuga da prisão, levando dois comparsas junto com ele. E o Loki se encontra com ele no meio da praia depois disso.
E depois, em meio a tudo isso, né, nessa estranheza, obviamente, o Casey não entende nada e o Loki, obviamente, num lapso de olhares para lá, ele acaba fazendo um novo salto. E o próximo salto, o segundo momento, o Loki é arremessado para 2012. Pô, mas ele vai encontrar com os Vingadores de novo? Não, ele vai exatamente para Nova York em 2012, só que quem ele encontra, ele para dentro de um hospital e ele encontra a B15, né, a caçadora B15, que na verdade, nesta linha temporal, na linha a qual ela pertence, ou talvez uma variante dela, como o próprio Casey anteriormente mencionado, possa ser uma variante dessa personagem. E um dos personagens mais esperados para saber qual que é a sua origem exatamente é do Mobius M. Mobius, vivido pelo Owen Wilson. E a gente chega lá num novo salto do Loki e descobrimos que o Mobius ele vem de jet skis em Cleveland, em Ohio, em 2022, cara. E ele é um cara entusiasmado com o produto que vende, obviamente. O Loki cai lá justamente para poder ter o seu contato com ele e quem sabe ali formar uma aliança, convencê-lo de que ele faz parte de um universo completamente diferente daquele que ele está presente. E um quarto salto para deixar a gente mais empolgado ainda é quando ele vai para Pasadena, na Califórnia, em 1994 e ele se encontra com o Ouroboros, que na verdade é um escritor de ficção científica fracassado que compra os próprios livros para poder fazer valer a obra que ele criou, né? E é bacana como a gente vê o quão o Ouroboros, né, que não tem esse nome lá, ele é um cara envolvido com essas questões atemporais, né? Ele é um Gene Roddenberry do universo do Loki aqui. E ele consegue... ele tem a capacidade assim de antever as coisas, não magicamente, mas ele tem uma visão futurista das coisas, né? E ao chegar nesses saltos temporais com cada um desses personagens, o Loki se vê num momento propício para reformar esta equipe, que ele enxerga a possibilidade de recalcular o tempo e quem sabe, recalcular não, a possibilidade, obviamente, de recalcular, de saltar nesse tempo, mas ele precisa dos caminhos corretos para poder chegar nesse ponto. E é quando o Loki salta mais uma vez para a AVT e a gente vê o que é que está acontecendo com aquele lugar. Ele está virando macarrão, como o próprio aquele que permanece e aconteceu quando ele tentou acessar a câmera para poder desligar e tentar otimizar a função do tear temporal. Eu não sou muito próprio da ciência, mas eu entendo que essa representação da transformação de objetos em fios é algo muito próximo do que é o conceito de como cair do que acontece quando você cai dentro de um buraco negro, né? Acho que é mais ou menos a questão apontada aqui, né? E este universo todo está se transformando dessa forma, como se ele estivesse sendo engolido por um enorme buraco negro, né? Com esse efeito de buraco negro. E é engraçado que o Loki, em determinados momentos do episódio, a gente percebe que a presença dele fica em loop nessas idas e vindas justamente por causa dos seus saltos temporais involuntários. Então ele se enxerga na AVT num determinado momento e no outro momento ele se enxerga também em um outro ponto da AVT. E nesse momento que ele se enxerga, ele pega para si um dos manuais da AVT para carregar com ele no bolso e quem sabe usar isso como um recurso lá na frente no momento oportuno. E é justamente o que acontece quando ele encontra o Ouroboros. Ele consegue convencê-lo de que ele é um viajante do tempo, que ele precisa do conhecimento do Ouroboros e ele precisa também controlar esse pulso involuntário de saltos temporais que voltou a acontecer no corpo dele, né? E o Ouroboros, com muita sanidade, com muita paciência, ele entende o lado do Loki e busca ali, de uma certa forma, encontrar um caminho para poder ajudá-lo a fazer esses saltos temporais. E eles entram lá em teorias, ele tem lá um conceito futurista do que pode ser isso, de como que o Loki pode fazer. É legal essa conversa que demonstra o quão avançado em termos de visão futurista, né, o Ouroboros, né? Tanto que ele é o que é na AVT e não é à toa. E assim, ele tenta dar essa ajuda pro Loki
justamente para ver se ele entende fisicamente, porque não existe um aparato, né, físico que controle esses saltos temporais, onde o Ouroboros possa promover isso para o Loki. E assim ele ensina o Loki que o que ele está vivendo nada mais é do que um destrave depois do contato que ele teve com a explosão do teatro temporal. Ele tem aquilo no corpo dele, aqueles saltos, como um poder, como se algo destravado nele. E o que ele precisa apenas é controlar aquilo, para que ele possa ir de um lugar para outro quando ele quiser. Ou seja, o Loki agora, ele tem aquilo que muitos se matam para conseguir de forma mecânica. E ele tem em si, no próprio corpo dele, o poder, o pulso certo para fazer o salto. Ele só não sabe como fazer isso, né? Só que o Ouroboros falou, cara, se eu tivesse alguma coisa que me ensinasse como acessar essas maquininhas que você, Loki, tá falando, que o Loki falava toda hora do tal do ThinkPad, né? E ele fala, poxa, se eu tivesse alguma coisa que pudesse me ajudar. E eis que o Loki se lembra que quando ele deu o salto lá na AVT, ele tinha pego um manual da AVT e assim ele entrega para o Ouroboros, que tem acesso a informações que ninguém no resto do mundo tem. E assim ele começa a construir um ThinkPad. E nessas idas e vindas, o Loki vai atrás do Mobius. E chegando lá no Mobius, ele tenta conversar com o Mobius justamente tentando convencê-lo sobre a importância dele ser parte de algo maior. E assim, ele não entra muito em detalhes sobre essa questão de saltos temporais, mas a única coisa que ele deixa bem claro é que eles se conhecem. E é quando o Ouroboros consegue criar um ThinkPad de um tamanho família, parece uma maleta, e assim o Loki consegue finalmente dar saltos usando as portas de acesso que o ThinkPad pode criar. E ele volta para 1994, não, para 2022, atrás do Mobius. E assim, finalmente ele vê que o Mobius tem uma vida, ele tem uma casa, tem uma família, tem filhos. E era algo que acho que ele não se recordava justamente pela Ordem 42, que aquele que permanece deu no episódio anterior, né, como foi explicado no episódio anterior. Foi-se apagada as memórias de todos aqueles que foram raptados de suas linhas do tempo. E o Loki vai ser mais um que vai prorrogar isso daí, né, de todo o processo, é o cara que vai puxar mais isso daí. Porque ele vai querer trazer todo mundo de volta. E é o que ele faz. Ele convence o Mobius, ele convence o Ouroboros, ele convence o Casey e ele convence a B15. Só que para fechar esse ciclo, faltava mais alguém. Exatamente, faltava a Sylvie, que seria a chave para poder construir toda esse retorno à AVT e corrigir alguns erros do passado para poder tentar salvar, quem sabe, o tear temporal. E no momento mais marcante desse episódio é quando o Loki finalmente se encontra com a Sylvie, né? Aliás, é engraçado quando eles se veem, ele fala assim, você me conhece? Ela fala, claro que eu te conheço, você é o Loki. Ela foi uma versão, uma variante do Loki, que não se esqueceu de quem ele é. Não houve nenhuma alteração com essa explosão temporal que tirasse o reconhecimento entre as personas, né? E assim eles têm uma conversa, né? Uma conversa de bar. E essa conversa de bar, cara, eu vou te falar, é um dos momentos mais interessantes desse episódio. E é quando você vê a profunda humanização do Loki nesse processo. Porque eles estão falando justamente sobre o que cada um quer, né? A Sylvie tem muito claro isso pra ela. Depois de todas as vidas e vindas que ela tem nesse universo de saltos temporais, que ela tá fazendo isso muito antes do que o Loki, ela fala, não, cara, eu só quero viver. E você? O que você quer? E como qualquer pessoa, né, como eu, como você, sempre nós temos assim na ponta da língua aquilo que é prático de se dizer, mas nunca profundamente o que você realmente deseja no fundo da sua alma. E é quando o Loki, depois de muita pressão da Sylvie, ele fala, cara, eu não quero ficar sozinho. É por isso que eu tô fazendo esse esforço todo de reunir todo mundo, de arrumar todo mundo. Eu não quero ficar sozinho, eu quero estar com os meus amigos. E finalmente você vê um lado do Loki que não se via, pelo menos nas outras produções, mas
para quem tá astuto e vê a história do Loki, a origem do Loki, como que foi a passagem dele pelo MCU desde a sua primeira aparição lá em Thor, desde quando ele se envolveu lá com Thanos em Vingadores, o primeiro filme, e daí pra frente, vocês veem como o Loki é um ser solitário, essencialmente solitário. Ele não tem pessoas que confiam nele, ele não tem pessoas que o sigam, ele não tem o carisma como os outros personagens, entre aspas, têm, né? Ele não tem ninguém, ele simplesmente não tem ninguém. E o medo de ficar sozinho do Loki é um medo que assola muitas pessoas, né? Quizá, se for dizer, todo mundo, né? Ninguém quer ficar sozinho. E o Loki deixa isso muito bem claro. E é quando ele retorna pro QG lá do Ouroboros, que aliás o Ouroboros vive num lugar muito afastado da sociedade, né? Ele vive de fazer os livros dele e tudo mais. E ele consegue, o Loki, finalmente reunir todas as pessoas, só que quando ele retorna muito decepcionado. Por quê? Porque ele ouviu a Sylvie, né? Ele entendeu o que a Sylvie quis dizer. E assim segue, né? Ele quer agora dissolver tudo isso, ele não quer tirar o direito das pessoas de viverem as suas vidas. E ele acha que aquilo que ele está fazendo nada mais é do que podar o direito de todo mundo ter a sua própria vida. E é quando a gente é levado lá para Sylvie, no mundo dela. É legal essa cena porque ela vai para uma loja de discos e ela senta para escutar, né, um som bem relaxante. E nesse momento que ela está ouvindo a música, o atendente da loja recebe um novo cliente. E quando esse cliente chega, ele é desintegrado no mesmo molde de Vingadores Ultimato, só que naquele formato, né, de traços, de dissolver. Não em pó, mas como macarrão, né? Como se todo o universo ali estivesse sendo podado. E cara, a Sylvie tá ali, vendo tudo aquilo. Na hora o amigo dela vai tentar salvá-la, ela vê ele se desfazer. E é aí que ela se toca. Para que eu possa viver a minha vida, primeiro eu tenho que salvar este universo. Eu tenho que salvar o tempo. E ela resolve, então, se juntar a todos, junto com o Loki. Que é justamente no momento em que ele tá já dando tchau para todo mundo, ela aparece. E nessa hora que ela aparece, meus amigos, é para você ficar maluco no episódio. Porque naquele momento que tá todo mundo junto, que você tem a certeza de que tá dando tudo certo, que tá dando tudo se organizando, o efeito de solução dos universos começa a pegar todo mundo ali também. A Sylvie se dissolve, o Ouroboros, o Mobius, a B15, o Casey, todo mundo começa a virar macarrão no meio daquele negócio, todo mundo começa a se dissolver e o Loki finalmente se encontra naquele momento em que ele tinha medo, em ficar sozinho, só ficar ele nesse universo. E é quando num impulso o corpo dele se projeta no tempo e ele vai avançar, ele volta para trás e ele consegue chegar em minutos antes. E assim ele entende como é que funciona esse salto temporal dentro do corpo dele. Loki agora, controlando este poder, tem a grande incumbência e a possibilidade de resetar tudo isso e voltar do ponto onde tudo começou, e assim conseguir reestabelecer o equilíbrio do tear temporal e conseguir, inclusive, fazer com que a AVT não seja apagada do universo. E assim, quem sabe, olha só, aqui eu vou até viajar no negócio aqui, talvez tudo isso coloque o Loki dentro de um patamar que é muito possível de ser colocado, que é dele assumir o lugar de Kang, ou então assumir o lugar daquele que permanece e efetivamente viver dentro do centro do tempo e assumir ali o lugar daquele que um dia criou uma guerra multiversal para controlar o ir e vir, né, o livre-arbítrio de todos. É exatamente o local que Loki sempre quis, o seu glorioso propósito de muitos anos atrás desse universo Marvel que está sendo dito, e agora ele finalmente conseguiu. Mas a que custo? Ao custo da solidão? Qual vai ser o grande mote que vai fazer com que o Loki ganhe seu espaço nesse universo?
Será que ele efetivamente vai ficar sozinho? Ou será que a partir daquele centro do tempo que vai se formar, agora é viagem quebrando um pouco o negócio aqui, ou que vai se formar o tão esperado Battle World e assim juntar todos os pedaços desses universos e se formar, quem sabe no futuro, as guerras secretas que a gente tanto espera. Talvez é uma possibilidade, porque ele está tendo acesso a todos os mundos agora. E o Loki pode ser o Beyonder dessa história toda. Para quem não sabe, o Beyonder é a entidade responsável por criar nos quadrinhos o Battle World, onde efetivamente acontecem as guerras secretas. Meus amigos, esse episódio deixa a gente com esta pilha, com essas possibilidades na cabeça, e quem sabe agora, nesta quinta-feira, no desfecho deste episódio, dessa série, a gente saiba efetivamente qual será o destino do Deus da Trapaça e como que efetivamente vão ficar todos esses personagens e qual vai ser a continuidade deles no universo Marvel ou não. Quem sabe é o destino, quem sabe é o tempo. Bom, meus amigos, antes de mais nada, eu quero saber de vocês. O que é que vocês acharam deste penúltimo episódio de Loki, segunda temporada? Deixa aqui embaixo seu comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? E escreve mesmo, quero saber. Meu nome é Alex Firme, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!